Gente, preparando essas surpresas pra gente, a gente nunca se acostuma, né? Comemorando aqui, ao disco aí, galera, 4 milhões, a venda da Xuxa. O prêmio de reconhecimento ao Roberta Miranda, o disco de ouro. Você lembra do brilho? Não tô falando do brilho do LED do seu celular. Era o brilho de uma moldura dourada sendo entregada num domingo à tarde. Naquela época, o status não era medido por likes ou por seguidores no Instagram, nem no YouTube. O sucesso tinha peso, tinha rito e, principalmente, ele tinha um dono. A gente cresceu acreditando que o disco de ouro é o topo do mundo e que aparecer na famosa Ilha de Caras é aquele atestado que a pessoa chegou lá. Mas o que ninguém te contou é que a TV brasileira é uma verdadeira fábrica de ídolos de plástico. Hoje eu vou te mostrar como é que eles manipulavam a nossa percepção de riqueza e por que esse teatro de fama caiu na velocidade da internet. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Que profundo que você foi, Renato. Eu sou uma pessoa que a profundidade só não é maior do que a profundidade do meu estômago, né? Eu não sei se vocês já pararam pra pensar, mas vocês têm a sensação que o famoso de antigamente, ele era mais famoso do que o famoso de hoje em dia? Porque, por exemplo, você fala assim, Tony Ramos. Você fala assim, Tony Ramos? Ah, esse é famoso de verdade. Aí, às vezes, você ouve falar de alguém famoso na televisão ou na internet que você nunca ouviu falar, mas ele é famoso e tem, tipo, 10 milhões de seguidores. Mas o Tony Ramos é famoso. Essa aqui, 10 milhões de seguidores, mas não tem a sensação de famoso. Sabe por quê? Porque a gente é levado a acreditar, por causa disso, como que a gente foi criado. Vamos lembrar um pouco da nossa infância, ó. Quando a gente estava lá, vendo o Domingão do Faustão e levava uma banda, um artista para participar daquele programa, normalmente a gente já ficava meio de olho assim, ó, porque das duas uma. Ou ele ia participar do Arquivo Confidencial, e eu morrer de chorar e ficar assim, eu trouxe aqui a sua colega de infância, de quinta série pra falar, ou essa pessoa ia passar por isso aqui, ó. 100 mil cópias do DVD, platina duplo, quase esqueci, meu. E era uma comoção, a pessoa recebia um disco de platina, ou de ouro, ou de diamante. Isso significava que a pessoa tinha vendido tantas cópias do CD de trabalho dela, ou seja, era uma certificação do trabalho dela. Só que não é uma certificação que a pessoa inventa. Na verdade, tinha um órgão regulador para ver quantas cópias essa pessoa tinha vendido do CD, LP ou o que fosse. Nesse caso, a ProMúsica, a antiga ABPD, que fazia essa contabilidade para poder dar esse aval. E claro que isso era muito importante para os programas de televisão, porque era um quadro que eles iam dar como se fosse um troféu para alguém que era uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito querida. Isso ia dar picos e picos de audiência. E pra gente era muito legal também, porque a gente conseguia conhecer a pessoa e também para essa pessoa deixava ela meio que num pedestal. Mas ela era famosa, e a impressão que eu tenho, por ela ter uma utilidade e um talento mesmo. Porque hoje a gente vê famosos que são famosos por serem famosos, né? O que ele faz mesmo você não sabe, você sabe que ele é conhecido. Mas, por exemplo, um cantor e tal, tinha essa mística de deixar ele com uma importância que talvez não precisasse, mas que a gente achava ele realmente super importante. E naquela época, Renato, a gente dependia desses programas de televisão para saber mesmo alguma coisa da pessoa. Exatamente. Hoje a gente pode abrir o Instagram dessa pessoa ou qualquer informação e a gente acessa tudo. Para você ter uma ideia, a associação que cuida dessa premiação, ela teve que incluir streams. E não é tipo um streaming equivale a uma venda. É muito diferente. Você precisa de milhares e milhões de streams para você poder contar como pontuação para isso. Mas alguém se importa de receber esse disco de diamante? O pessoal posta lá no Instagram, olha, tantas mil plays e tal. Perdeu um pouco daquele ritual, né? Que dá uma coisa mais especial. E eu acho que, sobretudo, o parâmetro, porque hoje a gente não sabe o que é muito, o que é pouco. Exatamente. A gente não tem nem noção disso, né? E é muito legal pensar nisso também, porque a premiação, antigamente, ela era centralizada. A gente tinha poucos canais de televisão que disputavam o título de poder entregar esse prêmio pro famoso, pra famosa. Hoje em dia, por exemplo, o YouTube manda uma plaquinha, mas é meio pulverizado. Tem gente que lança curso e dá plaquinha pra quem vende mais, e ficou um pouco, sabe? Quando tá todo mundo prestando atenção num prêmio, por exemplo, um Gugu, um Faustão ou um Oscar, isso dá muito mais noção de famosidade, né? Hoje a gente não sei se percebe tanto isso ou se importa tanto. Mas tem outros
certos casos. Isso funciona com o famoso também, mas até com as premiações do palco. Por quê? Antigamente a gente tinha uma percepção diferente de quem ia ficar rico. Porque se você participasse de um programa de televisão e ganhasse um prêmio, a gente dava uma sensação total que você ia ficar rico. As pessoas que iam receber um prêmio no palco. E como que eles faziam isso? Com coisas que hoje a gente não se importa muito. Quantas vezes você já viu uma pessoa indo receber um cheque gigante num palco de televisão? Era aquele cheque bonito, que podia nem ser tanto dinheiro assim, mas aquele checão lá, você falava assim, nossa, essa pessoa agora resolveu a vida dela. Era como se fosse um ritual, né? Até isso mudou um pouco, porque os programas de televisão não costumam mais dar premiação em dinheiro, ou pelo menos não como foco principal, né? Porque a programação mudou bastante e eles investem bastante em reality shows e não necessariamente em programas de prêmio como antigamente, por vários motivos, porque os patrocinadores mudaram algumas questões, porque também dar prêmio em dinheiro na televisão ficou um pouco mais caro, mas tinha o grande expoente de você ganhar alguma coisa e que hoje não quer dizer tanto assim não. Você lembra como é que era importante pra gente ver as pessoas ganharem um carro na televisão antigamente? Nossa senhora, é a pessoa ganhar um carro ou uma casa no valor de 40 mil reais, porque a casa e o carro eram a materialização do sucesso total da pessoa, né? Porque se você tem uma casa e um carro no contexto dos anos 2000, dos anos 90, você era praticamente milionário, você não precisava de mais nada, ter uma casa e um carro. Hoje, é engraçado como é que as pessoas preferem muito mais ganhar um iPhone do que um carro. Eu tô mentindo? Não, tá falando a verdade? Até porque também a premiação de carro na televisão ficou difícil, porque os carros hoje eles ultrapassam as marcas dos dinheiros, né? Porque o carro tá caro e é difícil você sustentar um carro por semana. Porque antigamente eu lembro que no Tentação era um Celta no valor de 27 mil reais. E você tá falando isso, eu penso na percepção de valor que a gente dá pro dinheiro. Porque se você parar pra pensar, o prêmio do Big Brother já foi 500 mil reais. Se a gente for pensar até de quando ele era 1 milhão, a gente achava que era muito, né? Porque realmente era muito. Era verdade. Hoje, se você tem 1 milhão, você não é nem rico. É verdade, a percepção mudou bastante. Antigamente, o sonho da pessoa era ganhar por exemplo, caminhão do Faustão, que vinha todos os eletrodomésticos, carros. Esse caminhão do Faustão faz até chover. É muita emoção, meus amigos. Muita emoção com o caminhão do Faustão. Ou então naquele gol de prêmios que davam os gols a cada jogo da Copa e não sei o quê. Daqui a pouco tem mais 7 carros. A revista Show de Gols, a maior promoção da Copa. Você lembra que eu já ganhei? Pela milésima vez, você lembra que eu já ganhei um carro no programa do Faustão, não é mesmo? É verdade, eu lembro, um Gol verde água, né? Não. Não? Um Gol vermelho. Um Gol vermelho. E como é que você participou? Qual foi a sua sensação de ganhar, Bárbara, do Gol vermelho? Ó, tinha que ligar, né? Aí eu liguei, ganhei, meu pai pegou o carro e sumiu. Bom, mas eu aposto que na hora de ganhar foi muito legal, né? Mas enfim. Mas sabe outra coisa que dava uma alcunha, um título de famoso e que hoje a gente não presta tanta atenção assim, até porque elas estão meio que esvaindo pelos meandros do tempo? Nossa, usei muitas palavras difíceis, né? As revistas. Antigamente, para você ser famoso, você tinha que aparecer numa capa de revista. Por quê? Os famosos estavam lá. Só que não era de qualquer revista. As revistas, elas tinham um contexto. Elas tinham como se fosse uma gradação, níveis de importância ou objetivos diferentes. Por exemplo, se você aparecesse numa revista Amiga, era diferente você aparecer numa revista Contigo, por exemplo, né? Que uma focava mais naquelas celebridades meio arroz de festa, a outra aquele lado B ou coisas mais comuns. Mas se você aparecesse na revista Caras, você era o creme de la creme do não sei o quê, porque só aparecia a nata da Globo, o pessoal muito famoso, né? E é engraçado como é que nessas reportagens gigantes, essas pessoas elas abriam a vida delas, mas do jeito que elas queriam, né? Mostrando a casa de não sei quem, o por dentro da fama de não sei o como. E você consumia aquilo como se fosse realmente uma reportagem especial, coisa que a internet hoje meio que degringolou, assim. Não no mau sentido, mas é porque hoje todo mundo mostra a sua própria rotina, né? E todo mundo simula que a sua rotina, é só qualquer coisa, ou que, eu sou tão normal e quero parecer normal. Às vezes é tudo meio maquiado para ser, né? Coisa que poderia ser feita antes, mas só que tinha o peso. Você comprava para ver como é que era a vida da pessoa. Era a fofoca mais cara que você tinha. E eu aproveito ainda para fazer uma menção honrosa às revistas Quem
e a Marie Claire, que também eram dois, eu ia falar ícones, estou muito antiga. Quer que seja antiga? Fala folhetins. Eram famosinhos na época. É engraçado como é que até a linguagem era diferente, pro público diferente. Uma era uma coisa mais despojada, mais na caras, era aquela linguagem polida, né? Aqueles arcabouços de linguagens, bababi, bababá. Quem tava na capa era Michael Jackson, Xuxa, Cid Moreira. Só o pessoal que, né, realmente é a nata. E o símbolo máximo era ser convidado pra Ilha de Caras. Eu sei que a gente nunca vai na Ilha de Caras, você não tem vontade de ir na Ilha de Caras, mas todo mundo já ouviu e sabe do peso que tem essa danada dessa ilha. Pode ser um bote salva-vidas, pode ser um pedacinho de terra no meio do nada, mas a gente sabe que quem vai pra lá é como se fosse os nórdicos indo pra Valhalla, né? Fazendo a travessia do barco e chegando naquele lugar mítico que todo mundo achava, oh meu Deus, só os podres de ricos famosos. Pode ser um trem cocôzento, mas a gente tinha essa imagem e eles conseguiram vender muito bem. Você consegue pensar em algum lugar assim depois da era da internet? Eu acho que não. Aí eu volto à minha pergunta inicial. Vocês perceberam como é que é diferente ser o famoso de antigamente e o famoso de hoje? Porque o famoso de antigamente parece que ele tem uma fama sólida. Claro, ela foi construída à base de muita nutrição, né? E nutrição dos veículos mais confiáveis de antigamente. Porque por mais que você não goste, a Globo, as revistas, elas tinham uma confiabilidade. Então isso passava para quem aparecia lá. Na internet, as pessoas meio que são garimpadas. Você acha essas pessoas, mas não tem uma pessoa específica que dá aquele veredito que a pessoa é famosa por algum motivo. Elas são famosas, mas dentro de bolhas. E essas bolhas não se comunicam muito bem, né? Elas até se repelem muitas das vezes, o que cria atritos e as pessoas começam a se odiar, vamos dizer assim. O famoso de lá não é tão bom quanto o famoso daqui. Isso é muito ruim, mas é totalmente explicável, né? E acho que a percepção que a gente tem de famosidade de pessoas ricas nunca mais vai ser a mesma. Pelo menos a gente não se importa. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!